tento fazer o meu melhor, e talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos, né? Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que ele vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Nem tudo estava muito bem, que o fim estava próximo. Deu para perceber um desânimo, algumas respostas evasivas, não objetivas. E agora é realidade, demitido pelo Flamengo, o que muito se imaginava depois da Copa do Brasil, no final do ano. Até ele acho que imaginava isso. Não creio que o Tite estivesse preparado para ontem, especificamente, ser o último jogo. Mas agora vem Felipe Luiz, interinamente, e o Flamengo tenta uma cartada final para a Copa do Brasil. Vou falar para você o que te falei ali em off. O Felipe Luiz, eu não tinha nem pensado no Felipe Luiz. É perigoso o Felipe Luiz ficar até o final do ano como treinador do Flamengo. Eu acho que por dois motivos. Duas coisas, aliás. Acho que os jogadores vão abraçar o Felipe Luiz e acho que o Felipe Luiz, daqui para o final, se isso se confirmar, ele resgata o futebol do Gabigol. São amigos, jogaram juntos. Acho que ele resgata o futebol do Gabigol nessa reta final de temporada aí pro time do Flamengo. Eu vi a coletiva do Tite ontem, duas coisas me chamaram a atenção. Não sei se ele esperava ser mandado embora. Eu acho que ontem não, hoje, entre ontem e hoje. Porque na coletiva, perguntaram para ele do respaldo da diretoria, ele falou que o respaldo é diário, né? A gente sente o respaldo da diretoria toda hora, nos treinamentos, todo dia a gente tem o respaldo da diretoria. E perguntaram para ele do balanço, da análise do trabalho dele. Ele falou assim, no final a gente fala. Quando terminar, a gente fala. Então, assim, não sei se naquele momento, ontem à noite, na coletiva, se ele sabia que ele ia ser mandado embora. Como tem eleição no Flamengo no final do ano, eu espero que lá no Flamengo as coisas não aconteçam como o Duílio fez no Corinthians. O Duílio contratou o Mano Menezes com 5 anos de contrato, deixando uma multa alta para o Corinthians, não sendo o técnico preferido de um lado daquela disputa eleitoral. Então eu espero que o Flamengo ele pode deixar o Felipe Luiz até o final do ano, se der certo, se ele ganhar a Copa do Brasil. Pode até ter sequência, mas tomara que ele não contrate alguém que não esteja de acordo com todos os lados da história de quem vai disputar essa eleição. E aí essa demissão do Tite, ela veio da torcida, né? Eu acho que a diretoria não tinha pensado nisso não, mas o tamanho da torcida, o tamanho da cobrança acabou culminando aí na demissão do Tite. O Tite ele foi mandado embora, a gente já sabe disso, então vamos fazer aqui uma análise da carreira do Tite lá de trás de quando ele passou pelo Corinthians, do Corinthians para cá. O que foi que aconteceu com esse rapaz aí, com o Tite, que para mim é um grande treinador. A gente lembra muito bem que com o Corinthians lá atrás, ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão da Libertadores, ele foi pro Mundial, ganhou o Mundial. De lá para cá, o que foi que aconteceu? Criou-se uma expectativa muito grande em cima do Tite, muito grande. O que acabou acontecendo? O homem chegou na seleção brasileira, né? E ali criou-se então uma grande expectativa em cima do Tite por ter feito um trabalho excepcional no Corinthians, né? Ganhando praticamente tudo com o Corinthians. Os principais títulos ali a gente sabe, foi a Libertadores, foi o Campeonato Brasileiro e também ganhou o Mundial em cima do Chelsea de 1-0. Só que aí o que foi que aconteceu com o Tite? O Tite ele foi para a seleção brasileira e a seleção brasileira não é como um clube brasileiro que ele vai lá e escala quem ele quer. Na minha opinião, isso não acontece. Na minha opinião, ele tem que obedecer muito ali a CBF e todo mundo sabe disso. Essa é a grande questão. Então, ele tendo que colocar jogadores que a CBF pede, manda, porque a CBF não pede nada. Ele tem que colocar os caras para jogar, porque ali existe uma pressão diferente em cima do treinador, em cima da comissão técnica, que faz simplesmente ele colocar jogador de empresário forte ali, que os caras têm que aparecer, jogador tem que aparecer, tem que jogar. Porque você pega, por exemplo, aí, ó, você pega a seleção de hoje. Vamos fazer com a seleção de hoje. O que o Danilo tem que ser lateral absoluto da seleção brasileira e ainda faixa de capitão? Fala pra mim. Cara, desculpa, mas não é só o treinador que escala na seleção brasileira, infelizmente. Mas isso daí é assunto para outro dia. O que a gente vai falar aqui? O Tite chegou na seleção brasileira e criou-se uma grande expectativa com ele, pelo trabalho que ele fez lá no Corinthians. Ele fez esse trabalho no Corinthians, foi para a seleção brasileira e a gente achava que ele ia trazer o Hexa. E foi uma grande frustração. Todos nós sabemos disso. O cara simplesmente esbarrou na seleção brasileira, frente à Bélgica, né? E aí acabou se tornando uma frustração. E se você parar para pensar,
aqueles treinadores que chegaram à seleção brasileira e não conseguiram desempenhar um bom papel, dificilmente o brasileiro volta a confiar nele. Dificilmente. Se a gente pega o caso do Felipão, que tomou de 7-1 na Copa, né? Perdemos aquela Copa lá tragicamente, levamos 7-1. Depois do 7-1, quem foi Luiz Felipe Scolari? Fala pra mim. O que o Filipão ganhou de moral no Brasil? Que moral o Filipão hoje tem no Brasil após a seleção brasileira, após um fiasco lá na seleção brasileira? Simplesmente moral nenhuma. Filipão tem moral nenhuma. Não tem. Aí você pega o Tite agora, voltou da seleção de uma forma super frustrada, e quem é que confia no Tite hoje? Quem é que confia no Tite, no trabalho dele? Eu gosto muito do Tite, para mim um grande treinador, mas é aquela coisa, o jogo do Tite é um jogo muito retranqueiro, né? Um jogo muito parado, muito preso. Então não agrada, é complicado. Ele pegou um time do Corinthians lá naquela época, um time excepcional. Tudo bem que um ano anterior, né, ele pegou um time fraquíssimo e tirou leite de pedra ali, né? Então ali ele conseguiu fazer um trabalho realmente num time fraco a conseguir ascender ali nos campeonatos. Mas depois disso, quando ele foi para a seleção brasileira, que ele acabou ali indo muito mal, onde se criou uma expectativa muito grande, todo lugar é assim, né? Quando se cria uma expectativa muito grande de algo que acaba não culminando naquele objetivo maior, a gente acaba se frustrando muito. E foi o que aconteceu com o Tite na seleção. Depois da seleção, o homem chegou aí no Flamengo e não conseguiu desempenhar um bom futebol, um bom trabalho. Então veja, o Tite ele simplesmente não se firmou, assim como o Filipão também não se firmou no Brasil. Aí eu te pergunto, o Tite, eu pelo menos não fiquei sabendo de nenhum time da Europa atrás do Tite. Ele veio para o Brasil, ficou no Brasil, tá no Brasil, só se agora surgiu alguma coisa, mas eu não me lembro de algum time querendo contratar o Tite lá fora. Eu sinceramente não estou lembrado aqui não. Se você souber, deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e já dá um like aí nesse vídeo, que é muito importante para a gente conseguir crescer esse canal aqui e alcançar uma galera maior aí, beleza? E já compartilha também. Então, o que eu quero falar aqui? O Tite e o Filipão, pós-seleção, não conseguiram se firmar mais em clube brasileiro. Com o torcedor brasileiro, ele perde muita moral, não tem mais aquela credibilidade, não consegue desenvolver um bom trabalho. Para ele voltar a ter aquela moral que ele tinha, ele vai ter que ganhar títulos importantes, coisa que ele não conseguiu no Flamengo, por isso foi demitido. Então, para o Tite voltar a ter aquela moral que ele tinha lá no Corinthians, como um baita de um treinador, respeitadíssimo e tal, para a galera começar a confiar no cara de novo, ele vai ter que ganhar aí Campeonato Brasileiro, ele vai ter que ganhar alguma Copa do Brasil, uma Libertadores, ele vai ter que fazer um trabalho grande para conseguir voltar a ter aquela moral que ele tinha antes. Porque senão, meu amigo, não consegue. E a gente vê aí o que já vem acontecendo com o Dorival Júnior, já serve como um alerta, né? Se o Dorival pegar aí e ver o que aconteceu com o Filipão, o que aconteceu agora pouco com o Tite, se não fizer um bom trabalho na seleção brasileira, praticamente o treinador encerra a carreira, porque a seleção brasileira, ela é sim um divisor de águas. A gente viu aí o Jorge Jesus falando, né, da responsabilidade que é dirigir uma seleção brasileira, pela tradição que tem, pela seleção que é, pela história que tem. Então é complicado. A seleção brasileira, quando você aceita um desafio de ser um treinador de uma seleção brasileira, você simplesmente está ali num divisor de águas. É o antes e o depois da seleção brasileira.
Então que sirva de alerta também para o Dorival. O Dorival vem acertando a equipe muito bem, né? Vem ajustando a equipe, tem 2 compromissos importantes, dia 10 e dia 15, pelas eliminatórias da Copa. Então tem tudo para se dar bem numa seleção brasileira e pós-seleção também, né? Mas a seleção brasileira é sim um divisor de águas. E eu torço para que o Tite consiga a voltar a brilhar como brilhou no Corinthians. Eu torço sim porque é um cara do bem, é um cara muito trabalhador e eu tenho certeza que vai se dar muito bem ainda no futebol brasileiro. Às vezes até vale aí avaliar, né, ir para fora, buscar aí algum clube lá no exterior para conseguir ganhar mais confiança e futuramente aí voltar para o Brasil para ser técnico de um grande clube novamente no Brasil. Tem tudo para isso, mas no momento é o que tem, Tite. Não deu, ficou desempregado no momento, mas é um grande treinador. E eu acredito na sua volta por cima, com certeza. Tá bom? Essa é a minha opinião aí sobre a demissão do Tite, do Flamengo. O Flamengo tem um timaço, mas como a gente acabou de falar aqui, o Tite não conseguiu fazer o time render. Vamos ver quem chega, vamos ver o que vai virar aí com o Flamengo, tá certo? Uma boa sorte pro Flamengo, boa sorte aí pro Tite e vamos que vamos, tá certo? Compartilha aí esse vídeo, se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, faça sua crítica, que vai ser um prazer conversar com você e responder o seu questionamento, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!